Para facilitar o manejo e reduzir o manuseio individual, normalmente as aves são transportadas em caixas para o frigorífico. A maioria das aves fica esperando nas caixas até serem retiradas e penduradas. Mesmo em temperaturas adequadas, o principal risco para o bem-estar da ave é o de estresse por calor, pois estão juntas umas das outras e gerando calor. As aves estarão em situação de risco se chegarem com sinais de estresse térmico devido às condições de calor e umidade durante o transporte. Uma vez que as caixas são desembarcadas ou o caminhão é estacionado, o maior aumento na temperatura ocorre com certeza na primeira hora. Então, quanto mais tempo as aves forem mantidas nas caixas, maior o risco para o bem-estar. O ideal seria que as aves fossem abatidas logo após a chegada, esperando não mais do que 1 hora e no máximo 2 horas. Especialmente se a densidade nas caixas estiver alta, ou quando a temperatura ou umidade estiverem elevadas. Quando as caixas são empilhadas, a temperatura das caixas de baixo se eleva. Elas estão levemente mais quentes do que as do topo da pilha. Aqui a caixa de baixo está com 23,3 graus. A caixa do topo está em 21,3. Normalmente, a temperatura interna das caixas fica em torno de 9 graus centígrados acima da temperatura da área de descanso. Para minimizar o risco de estresse térmico, a temperatura na caixa deve estar abaixo de 26 graus centígrados. O que significa que a temperatura da área de espera não deverá ser superior a 17 graus centígrados. Manter a área de descanso em 17 graus ou menos é um desafio constante. Muitas vezes, não há controle do ambiente onde as caixas são mantidas antes de serem descarregadas. Esse ambiente pode ser apenas um espaço aberto. Ou pode haver outras fontes de calor e vapor de água, tal como áreas de lavagem de caixas, que podem aumentar a temperatura e a umidade perto das aves. Ventiladores podem reduzir a temperatura na área de descanso, trazendo ar frio para dentro. Mas o ar nem sempre passa através das caixas, ele pode passar por cima ou em volta delas. As aves mais próximas do ventilador podem ser resfriadas, enquanto as outras permanecem quentes. É mais efetivo usar exaustores para retirar o calor e o vapor de água de dentro das caixas. Os exaustores podem estar posicionados ao lado das caixas ou acima delas. Para melhorar a circulação de ar, deixe sempre espaços amplos entre os veículos ou pilhas de caixas. E não empilhe as caixas com as aves perto de outra fonte de calor ou umidade. Sistemas de aspersão com água podem reduzir as temperaturas em até 2 a 3 graus, mas podem aumentar a umidade e saturar o ar com vapor d'água. Isso pode limitar a habilidade da ave de perder calor por ofegação. Detalhes sobre esse assunto estão na seção Estresse Térmico. Todas as aves, à espera do abate, devem ser monitoradas regularmente. Não é suficiente monitorar apenas a temperatura da área de descanso. As condições dentro da caixa são as mais importantes. As aves que demonstrarem sinais de estresse térmico, ofegando rapidamente, devem ir imediatamente para o abate. Lembre-se, quando possível, abata as aves na chegada, dentro de 1 hora, e não mais do que 2 horas. Monitore e controle a temperatura na área de descanso, mas não se esqueça de avaliar as aves. Se você notar algum sinal de estresse por calor, haja imediatamente, encaminhando as aves para abate.
Quando se usa eletricidade para insensibilizar as aves, o processo é chamado eletronarcose. A eletricidade passa através do cérebro, a ave torna-se inconsciente, mas não morre. A eletricidade pode ser aplicada diretamente na cabeça para insensibilizar as aves individualmente, mas a maioria das aves é insensibilizada em grupo através do banho em cuba com água eletrificada. Em ambos os casos, o propósito é passar eletricidade através do cérebro para interromper a atividade cerebral normal e causar inconsciência, de modo que a ave não sinta dor. A ave deve permanecer inconsciente até que seja sangrada e ocorra a morte. Cubas de insensibilização elétrica também podem ser ajustadas para provocar a morte das aves. Esse processo é denominado eletrocução. Neste caso, a eletricidade flui primeiro para a cabeça para tornar a ave inconsciente, e então para o coração, causando parada cardíaca e morte. Esta sessão mostrará alguns princípios elétricos básicos que ajudarão a explicar como este equipamento funciona. Para bom entendimento, vários termos elétricos precisam ser conhecidos. O fluxo de eletricidade é chamado de corrente e é medido em amperes ou miliamperes. Correntes elétricas podem ser geradas de diferentes maneiras. A corrente pulsada flui em apenas uma direção e é chamada de corrente contínua. Essa corrente é gerada a partir de uma bateria que liga e desliga. A corrente alternada muda a direção do fluxo regularmente e é gerada a partir da rede elétrica. A forma de onda descreve o formato de um ciclo da corrente, onda quadrática ou quadrada para corrente contínua, onda senoidal para corrente alternada. A frequência da corrente é determinada pelo número de vezes que a onda é repetida em 1 segundo e é medida em hertz. A eletricidade fornecida a partir da rede elétrica é em formato de onda senoidal. E se a frequência fornecida for de 50 Hz, isso significa que ela é repetida 50 vezes por segundo. Frequências altas se repetem mais vezes por segundo. A quantidade de corrente, a forma de onda e a frequência determinam a profundidade e a duração da inconsciência na ave. A força de condução da corrente ou tensão elétrica é conhecida como voltagem e é medida em volts. Então, se quisermos obter um maior fluxo de corrente, temos que aumentar a voltagem. A maioria das cubas de insensibilização elétrica possuem voltagem constante e pode ser ajustada para diferentes lotes de aves, mas não mudam para cada ave. O eletrodo dentro da cuba de insensibilização eletrifica a água. Quando a cabeça da ave entra na água, a eletricidade flui através da cabeça, corpo e passa para o gancho, que está em contato com a barra ou fio terra, completando o circuito. Para chegar ao cérebro, a eletricidade tem que fluir do eletrodo, passando pela água, penas e tecidos, e finalmente chegar ao cérebro. Tudo que dificulta o fluxo da corrente elétrica é a resistência ou impedância. A resistência é medida em ohms. Lembre-se de que a corrente
é a responsável pela interrupção da atividade normal do cérebro. Isso significa que, para obter uma insensibilização efetiva, deve haver voltagem suficiente para conduzir a corrente e superar a resistência. Uma quantidade suficiente de corrente deve chegar ao cérebro da ave para insensibilizá-la de maneira rápida e efetiva. Os valores de voltagem, corrente e resistência estão relacionados em qualquer sistema elétrico. E usando a equação da lei de Ohm, se for conhecido 2 dos valores, nós sempre podemos calcular o terceiro. Por exemplo, quando se usa corrente alternada de 50 Hz de onda senoidal, a corrente mínima recomendada para insensibilizar uma ave é de 120 mA. Se a voltagem do equipamento for de 240 volts e a resistência da ave é de 2.000 ohms, divide-se a voltagem pela resistência e a corrente é de 120 mA, suficiente para insensibilizar a ave. Se a resistência da ave for mais alta, por exemplo, uma ave maior, com 2.600 ohms de resistência, e a voltagem permanecer a mesma, a corrente que flui para a ave será de apenas 96 mA, que não é suficiente para obter uma insensibilização efetiva. Neste caso, como não podemos diminuir a resistência, precisamos aumentar a voltagem para 312 volts. Entretanto, na Cuba, a situação é mais complexa. Aves de diferentes resistências estão constantemente movendo-se para dentro e fora da água. Aqui nós temos 10 aves. O amperímetro marca 1,2 amperes. Divide-se 1,2 amperes pelo número total de aves na cuba, e cada ave receberá em média 120 miliamperes requeridos, e teoricamente todas as aves serão insensibilizadas. Entretanto, isso ocorreria se a resistência de todas essas aves fosse exatamente a mesma. Na prática, isto não ocorre. Aves com resistência menor obtêm mais corrente do que a média, e as aves com alta resistência recebem menos corrente do que a média e podem não ser insensibilizadas de forma imediata. Neste exemplo, 4 aves estão recebendo menor quantidade de corrente do que o mínimo recomendado e podem não ser efetivamente insensibilizadas. A eficácia de qualquer insensibilização também será influenciada pelo tempo que as aves ficarem imersas na cuba. As aves precisam de um mínimo de 3 segundos. A frequência da corrente também é importante. Equipamentos de baixa frequência, de 50 Hz, irão insensibilizar as aves, mas também podem causar parada cardíaca. Equipamentos de alta frequência irão apenas insensibilizar as aves. A insensibilização não é profunda nem de longa duração e as aves permanecem inconscientes e insensíveis à dor somente por um curto período de tempo e devem ser sangradas rapidamente assim que saem do insensibilizador. Devido à ampla variação nos equipamentos e suas programações, não é possível, neste DVD, fornecer uma lista completa da combinação das correntes, formas de onda e frequência que irão resultar em uma insensibilização eficaz. O equipamento de insensibilização também precisa ser programado e monitorado por técnicos treinados. Deve-se testar o equipamento diariamente. Lembre-se, é a corrente que insensibiliza a ave. A profundidade e a duração da insensibilização dependerão da quantidade de corrente e da frequência. Baixas frequências, 50 Hz, levam à insensibilização, parada cardíaca e morte. Altas frequências produzem somente uma insensibilização de curta duração e as aves devem ser sangradas rapidamente. O equipamento de insensibilização deve ser programado corretamente, monitorado e testado diariamente.
Todas as aves que são insensibilizadas devem ser sangradas imediatamente após a insensibilização. Isso porque a insensibilização somente causa a perda da consciência na ave, e se ela não for sangrada, irá se recuperar. A sangria interrompe o fornecimento de sangue do coração. O oxigênio não chegará ao cérebro. A ave perderá a consciência e morrerá. Mesmo com um sistema de eletrocução que causará parada cardíaca e morte, é aconselhável sangrar imediatamente, já que em algumas aves pode não ter ocorrido parada cardíaca. É importante realizar a sangria imediatamente após a saída da cuba de insensibilização. A sangria manual ou mecânica através dos discos e algum outro método de repasse deve ocorrer em até 10 segundos, e se a corrente for de alta frequência, maior que 100 Hz, e em até 20 segundos, se a corrente for de baixa frequência, menos que 100 Hz. O tempo que a ave leva para morrer por perda de sangue depende de quais os vasos sanguíneos foram cortados e da qualidade do corte. Se nem todos os principais vasos sanguíneos foram cortados ou se os mesmos foram cortados inadequadamente, o cérebro continuará recebendo oxigênio e a ave irá demorar mais para morrer. Esta visualização mostra a posição dos vasos sanguíneos no pescoço. Quando ambas as artérias que conduzem sangue do coração ao cérebro são cortadas, a ave morre rapidamente. Com um único corte lateral, uma artéria e uma veia, a morte é mais lenta. Se somente as veias forem cortadas, a ave levará mais tempo para morrer. Portanto, para garantir uma sangria rápida e eficiente, ambas as artérias carótidas do pescoço devem ser cortadas. Se for usar a sangria mecânica, o disco deve estar regulado ao tamanho das aves a serem abatidas. E deve haver monitoramento regular para avaliar a eficiência do corte. Se as aves forem sangradas manualmente, a faca deve alcançar toda a volta do pescoço para incidir os principais vasos sanguíneos. Em uma linha com alta velocidade de abate, deve haver a troca de operadores para evitar o cansaço. Um bom corte produz um fluxo rápido de sangue. Se você não observar um bom fluxo de sangue, significa que os principais vasos sanguíneos não foram cortados corretamente e a ave deve ser sangrada novamente para garantir que todas as aves tenham sido sangradas. Todas as aves devem sangrar completamente e estarem mortas na entrada do tanque de escaldagem. Nenhuma ave deve entrar viva no tanque de escaldagem. Lembre-se, é importante para o bem-estar da ave uma sangria rápida e eficiente após a insensibilização. As aves devem ser sangradas imediatamente após a insensibilização para que não se recuperem, em até 10 segundos para sistemas de alta frequência, em até 20 segundos para sistemas de baixa frequência. Ambas as artérias devem ser cortadas para que a morte seja rápida. Todas as aves devem ser sangradas e nunca serem encaminhadas vivas para o tanque de escaldagem. O estresse pelo calor pode ser um problema em qualquer época do ano para aves que aguardam para serem abatidas. Se as aves ficarem estressadas pelo calor, elas sofrerão, e um grande número pode morrer. As aves são
homeotérmicas. Isso significa que sua temperatura corporal deve ser mantida dentro de certos limites. Sua temperatura corporal normal é por volta de 41 graus centígrados. Quando a temperatura de uma ave diminui vários graus abaixo disso, ela pode sofrer estresse por frio ou hipotermia. As aves podem recuperar-se mesmo que a temperatura corporal caia de 7 a 8 graus centígrados. Elas possuem penas que naturalmente servem como isolantes, desde que tenham uma boa cobertura de penas e que permaneçam secas, podem suportar baixas temperaturas. Se a temperatura da ave aumentar acima do normal, ela pode sofrer estresse por calor ou hipertermia. Se a temperatura subir apenas 4 graus centígrados acima do normal, a ave poderá morrer. As aves estão sempre produzindo calor a partir de seu corpo. Normalmente, esse calor é perdido para o ambiente de 3 maneiras. Radiação, quando a ave está com temperatura mais elevada que a do ar circulante. O calor é irradiado para o ambiente. Condução, quando a ave está em contato com uma superfície mais fria, como o chão, o calor é transferido por contato da ave para essa superfície. E convecção, quando o ar frio se move ao redor da ave e o calor é dissipado. Na granja, quando o ambiente está quente, as aves se espalham afastando-se uma das outras. Procuram superfícies mais frias ou um local mais ventilado e fresco. Elas também abrem suas asas para expor as áreas que não possuem penas. Na caixa, como elas estão próximas umas das outras, não podem se mover livremente ou abrir suas asas. Em condições muito quentes, é mais difícil para a ave perder calor por radiação, condução e convecção. O calor deve ser perdido por evaporação e assim a ave começará a ofegar. O calor pode então ser perdido enquanto a umidade evapora através das vias aéreas. Essa perda de calor por evaporação não é tão eficaz quando a umidade do ar está alta. Uma ofegação lenta é normal e as aves podem fazer isso por longos períodos de tempo sem se prejudicarem. Ofegar rapidamente gasta muita energia e cansará as aves. Se nenhuma ação for tomada ou se as condições do ambiente não melhorarem, as aves poderão morrer. Lembre-se, aves em caixas podem sofrer estresse por calor em qualquer época do ano. Ofegar lentamente é um sinal de que as aves estão ganhando calor. Ações devem ser tomadas imediatamente quando as aves estão ofegando rapidamente. Os sistemas de insensibilização em cubas elétricas são projetados e programados para passar corrente elétrica pela cabeça e cérebro das aves, tornando-as imediatamente inconscientes e insensíveis à dor. As aves permanecem inconscientes até serem sangradas. A sangria interrompe o fornecimento de oxigênio para o cérebro, causando a morte. Na cuba de insensibilização, as aves movem-se penduradas de cabeça para baixo através dos ganchos. Elas passam pela água eletrificada, onde a corrente tem que fluir através da cabeça, corpo e passar para o gancho, que está em contato com a barra ou fio terra para completar o circuito. A profundidade e a duração da insensibilização dependem da frequência, da quantidade de corrente e do tempo que a ave fica imersa na cuba. Velocidades mais altas na linha requerem tempo de contato com a água mais longo. O funcionamento do equipamento é explicado em mais detalhes na seção Princípios Elétricos. Quando a eletricidade é direcionada para o cérebro da ave, a atividade elétrica normal sofre interferência.
seguida pela interrupção da atividade cerebral normal, que indica fadiga neuronal. Esse estado de ausência da atividade cerebral indica que a ave está inconsciente e insensível à dor. É importante que a inconsciência dure desde a saída da cuba até a sangria, acrescentando-se mais 25 segundos para garantir que as aves estejam inconscientes até o momento da morte. Uma insensibilização imediata e que permaneça por um longo período depende da emissão de corrente elétrica suficiente ao cérebro da ave em um período de tempo muito curto. A eficácia da insensibilização não depende somente de equipamento correto, que emita uma corrente adequada. Existem inúmeros fatores que contribuem para a eficácia do processo. O eletrodo no fundo da cuba com água é a fonte da corrente e é importante que ele ocupe toda a extensão da cuba. A quantidade de corrente que passa pela ave diminui quando a ave se distancia mais de 5 centímetros do eletrodo. Portanto, se o eletrodo for curto, podem algumas aves não receberem corrente suficiente na cabeça no primeiro momento em que são imersas. Se as aves não estiverem próximas ao eletrodo quando forem imersas na cuba, haverá menos corrente fluindo para elas e, portanto, a insensibilização não será adequada. Por esse motivo, a imersão na água deve ser feita até a base da inserção das asas, para que a cabeça esteja posicionada mais perto do eletrodo dentro da cuba. Ao insensibilizar lotes de aves com diferentes tamanhos, deve-se ajustar a altura da cuba. Uma insensibilização eficaz depende de um bom fluxo de corrente que sai do eletrodo e passa pela ave. Tudo que dificulta o fluxo da corrente elétrica é chamado de resistência ou impedância. Portanto, é importante manter um bom contato entre as pernas das aves e os ganchos para diminuir a resistência e permitir um bom fluxo de corrente. Os ganchos devem estar adequados às aves a serem abatidas. E as aves devem ser devidamente colocadas nos ganchos. As pernas devem estar justas aos ganchos, mas não apertadas. Se estiverem com folga, haverá pouco contato e o fluxo de corrente será insuficiente. Uma maneira prática de reduzir a resistência é molhar os ganchos. Isso reduz a resistência e melhora a eficácia da insensibilização. A eletricidade também deve fluir através da água na cuba. Embora a água seja um bom condutor elétrico, podem haver variações entre diversas fontes de água, dependendo da composição natural de minerais. Água com maior conteúdo de minerais terá melhor condutividade. No início do turno de trabalho, a água está limpa. Conforme as aves vão passando pela cuba, vai sendo acumulada uma grande quantidade de minerais provenientes da sujeira das aves e das fezes, que melhoram a condutividade elétrica. Dependendo da quantidade de minerais presentes na água, pode-se adicionar sal de cozinha, cloreto de sódio, no início do turno de trabalho para melhorar a condutividade elétrica. É importante também que a leitura do painel de controle do equipamento e o monitoramento dos parâmetros elétricos seja constante. Contudo, quando se trabalha com cuba de insensibilização elétrica, é essencial para o bem-estar das aves o monitoramento na saída do equipamento. Todos os operadores que trabalham nesta área devem saber o que estão monitorando. Uma ave insensibilizada por eletronarcose apresentará imediatamente uma fase tônica, pescoço arqueado, pernas estendidas, tremor corporal, asas fechadas ao corpo, olhos abertos e ausência de respiração rítmica. Essa fase tônica é seguida pelo relaxamento muscular.
A seguir, inicia-se a fase clônica, que é leve. Pode haver movimento das pernas e movimentos descoordenados das asas, mas sem batimentos coordenados. A insensibilização não foi eficaz se houver batimento coordenado das asas durante a sangria. Se houver reflexos oculares, conforme as aves se aproximam do tanque de escaldagem. Se houver qualquer sinal de retorno da respiração rítmica, ou se o pescoço estiver tenso. Qualquer um desses sinais é indicador de retorno da consciência. Essas aves devem ser abatidas imediatamente, usando-se o método de abate de emergência. Mesmo com um insensibilizador bem programado, com manutenção diária e bem operado, pode haver aves que não estejam adequadamente insensibilizadas, mas estas devem representar um pequeno percentual do total abatido, menos de 1%. Se a porcentagem das falhas for maior, a linha deve ser parada imediatamente para a realização da manutenção necessária. Como não há um controle da corrente individual, algumas aves podem morrer durante a imersão na cuba, mesmo com equipamento programado somente para insensibilizar. Essas aves mostrarão sinais levemente diferentes. Consulte a seção Morte por Eletrocução para mais informações. Se houver falhas na linha ou problemas nos equipamentos e a linha parar, todos os operadores devem saber o que precisa ser feito no procedimento de manuseio das aves. Uma equipe deve se responsabilizar por retirar as aves dos ganchos que ainda não entraram na cuba de insensibilização. Outra equipe deve sangrar todas as aves que foram insensibilizadas e monitorar as que estão na linha em direção ao tanque de escaldagem. Assim que for possível, sangre as aves que se encontram na cuba. Esses procedimentos asseguram que as aves não sofram desnecessariamente. Lembre-se de que o bem-estar das aves depende do equipamento estar diariamente programado e testado adequadamente, do eletrodo ocupar toda a extensão do fundo da cuba de insensibilização, da profundidade da imersão das aves até a base das asas e do ajuste da altura da cuba de insensibilização quando necessário, de molhar os ganchos para diminuir a resistência e melhorar o contato, adicionar sal à água na cuba no início do turno de trabalho para melhorar a condutividade se necessário e, finalmente, monitorar as aves, monitorar as aves, monitorar as aves. É responsabilidade de todos. Quando a eletricidade é usada para provocar a morte nas aves, o processo é chamado eletrocução. A eletricidade flui do eletrodo da cuba, passando pelo corpo da ave e dissipando para o gancho que está em contato com a barra ou fio terra, que irá completar o circuito. Deve haver corrente elétrica suficiente para insensibilizar a ave e também para provocar a parada cardíaca, ocorrendo a morte. Os princípios básicos da eletrocução são os mesmos da eletronarcose. E os efeitos da passagem da corrente elétrica através do cérebro da ave para torná-la inconsciente já foram explicados nas sessões sobre princípios elétricos e insensibilização elétrica. Se você não viu essas sessões, deve retornar e assistir elas neste momento. A principal diferença entre a insensibilização elétrica e eletrocução está na frequência da corrente elétrica utilizada. Normalmente, o coração exerce a contração de forma regular, coordenada para bombear o sangue para o corpo. Aplicando-se uma corrente alternada de 50 Hz, esse ritmo normal fica abalado. O coração contrai-se de forma irregular, descoordenada, sendo incapaz de bombear sangue efetivamente. Esse mecanismo é conhecido como fibrilação ventricular. Em consequência, cessa o suprimento de sangue para o cérebro, ocorrendo a parada cardíaca e a morte da ave. O tempo para a morte cerebral ocorrer é de aproximadamente 23 segundos. Utilizando-se 148 mA por ave e uma corrente elétrica alternada
de baixa frequência, como 50 Hz, aproximadamente 99% das aves desenvolvem parada cardíaca. Esta corrente deve ser aplicada por, no mínimo, 1 segundo. Como a maioria das aves estão mortas quando saem da cuba, a necessidade da sangria imediata para impedir a recuperação é menos importante. No entanto, como a corrente não é controlada individualmente na cuba, é possível que um pequeno número de aves fique somente insensibilizada e não mortas. Portanto, recomenda-se sangrar todas as aves sem demora na saída da cuba. Após o procedimento adequado de insensibilização elétrica com morte, haverá relaxamento total da ave logo na saída da cuba. As asas estarão caídas no momento da sangria e as pupilas estarão dilatadas e não haverá respiração. Lembre-se, estes são sinais de que a ave está morta. Se houver movimentos espontâneos ou reflexos, ou presença de reflexo da terceira pálpebra, membrana nictitante, é sinal de que a ave não está morta. É possível que um pequeno número de aves esteja somente insensibilizada. Neste caso, não há problema imediato de bem-estar, desde que as aves sejam rapidamente sangradas. Olhe a seção insensibilização elétrica para verificar os sinais de uma insensibilização eficiente. Lembre-se, deve haver corrente elétrica suficiente para insensibilizar a ave e provocar a morte por parada cardíaca. 148 mA de corrente alternada com baixa frequência, 50 Hz, aplicada por pelo menos 1 segundo, provocará a morte em 99% das aves. Monitore sempre os sinais da insensibilização elétrica com morte das aves e sangre-as sem demora. Seu frigorífico objetiva produzir carne que seja segura para o consumo, que se conserve bem, que tenha boa aparência e que seja saborosa. Devemos garantir que as aves abatidas estejam em boa condição física e saudáveis. Elas não podem estar doentes. Elas devem estar livres de deformidades ou lesões. Elas não podem estar estressadas. Elas devem estar limpas. Abater somente aves em boas condições e saudáveis garantirá uma carne tanto segura quanto de boa qualidade. Todos que trabalham no frigorífico têm a responsabilidade de garantir que qualquer ave que não esteja bem seja tratada de maneira diferenciada. Existem 3 locais onde as aves devem ser avaliadas quanto à condição física e ao bem-estar. O primeiro é na área de descanso. É importante monitorar todas as aves nesta área, principalmente em relação ao risco proporcionado pelo estresse por calor. Há mais detalhes sobre isto na seção Estresse Térmico. O segundo local é no desembarque. Embora não seja possível a verificação individual, uma amostragem em cada lote passará pela inspeção veterinária, que dará informações sobre algum problema relacionado à saúde ou bem-estar. O terceiro local para avaliar é na área de pendura. Aqui é possível a equipe de pendura identificar aves que não estão em boas condições. Você não precisa saber qual é a origem exata do problema. Somente identifique as aves que não estão saudáveis e que precisam ser tratadas de forma diferenciadas. Uma ave pode ser considerada imprópria para consumo por razões de saúde pública, tal como doença, ou por razões de bem-estar animal, ferimento ou de estresse, ou porque ela é grande ou pequena demais para se adequar no tamanho do gancho. Então, o que você deve avaliar? Comece pelos princípios básicos e procure por sinais gerais de uma condição saudável. Cabeça erguida, olhos brilhantes e penas limpas.
movimentos e atividades normais. Respiração normal. Boa cobertura de penas e sem sinais de ferimento ou sofrimento. Ausência de asa ou perna quebrada. Ausência de sinais de estresse por calor ou frio. Aves como estas estão em condições adequadas para o abate. Se alguma ave apresentar problemas, deve ser separada pela inspeção veterinária e avaliada para os procedimentos de abate emergencial. Há mais informação nas seções pendura e abate emergencial. Lembre-se, ave com doença ou inadequada condição física deve ser tratada de forma diferenciada para proteger a saúde pública e o bem-estar animal. Monitorar as aves na área de descanso, separar as aves para inspeção no desembarque, verificar e avaliar as aves na área de pendura. Nunca pendure as aves que não estejam em boa condição para consumo humano, ou as que provavelmente irão sofrer se forem penduradas. Estas devem ser separadas para inspeção veterinária e abatidas sem demora. No frigorífico, as aves podem ser colocadas ou retiradas das caixas, capturadas, inspecionadas individualmente e penduradas para o abate. Idealmente, devemos movimentar as aves o mínimo possível. E se tivermos que movimentá-las, isso deve ser feito corretamente para prevenir lesões e sofrimento. Para realizarmos o trabalho corretamente, precisamos entender alguns fatores básicos sobre as aves, o seu comportamento. O que as deixa assustadas? Como reagem ao serem capturadas? Como reduzimos as lesões e o estresse? As aves domésticas são originárias de aves selvagens. Elas são pequenas e assustadas. Por exemplo, elas serão relutantes ao aproximarem-se de um objeto estranho. Em seu estado natural, vivem em grupos de aproximadamente 5 a 30 aves. O grupo tem uma hierarquia social bem definida. Aves menores geralmente estão em uma posição baixa na hierarquia, e para sobreviver, elas sabem que precisam evitar aves maiores do que elas. De fato, quase tudo que for maior do que elas será considerado como uma ameaça e produzirá uma resposta de medo ou fuga. Elas irão correr, bater asas e tentar escapar. Para protegê-las do perigo, é importante mantê-las em bandos. Desta forma, as aves irão se unir. Mas se o bando está em pânico, há um risco de sufocamento. As aves têm um padrão diurno de comportamento, ativas durante o dia e empoleiram-se à noite. Esta é a razão pela qual baixo nível de luminosidade pode reduzir a atividade e mantê-las calmas. Elas têm um sistema de comunicação bem desenvolvido. Visão e audição são os mais importantes. Aves têm visão binocular, o que significa que elas veem bem somente com ambos os olhos em uma área voltada para a frente. Elas têm que virar a cabeça para ver corretamente. Mas têm boa visão lateral monocular. E tem uma área cega diretamente atrás delas. Isso é típico de uma espécie que tem que passar muito tempo com sua cabeça abaixada à procura de comida, mas também alerta da aproximação do perigo. É importante lembrar-se disso quando for realizar a apanha ou captura das aves. Há mais informações na seção sobre manejo. As aves têm boa visão, mas não como a nossa. Elas visualizam bem as cores, mas precisam de um ambiente relativamente claro para que essa característica se expresse.
É por isso que baixo nível de luminosidade torna o manejo mais fácil. Elas veem menos e estarão menos alerta e reativas. As aves vocalizam para alertar as outras do bando sobre o perigo. Existem duas formas de vocalização. Se a ameaça é do chão, as vocalizações são graves e rápidas. As aves se manterão paradas e eretas. Se a ameaça é do céu, as vocalizações aumentam gradualmente na intensidade e as aves se abaixam e correm para se proteger. Dependendo da experiência que as aves tiveram, os humanos podem ser vistos como uma ameaça do chão ou do céu. Então, se você movimentá-las calmamente, evitará vocalizações alarmantes e suas reações. Lembre-se, as aves são pequenas, reativas e facilmente assustadas e machucadas. É por isso que devemos trabalhar silenciosamente. O fato de se agruparem por motivos de segurança facilita a atividade da apanha, mas cuidado para que elas não entrem em pânico e se sufoquem. Como as aves não são ativas à noite e não veem bem no escuro, podemos reduzir os níveis de luz para mantê-las mais calmas. Todos os operadores que manejam aves vivas precisam saber corretamente como elas devem ser apanhadas e carregadas. As aves são pequenas e frágeis. Se elas não forem manuseadas com cuidado desde a granja até o frigorífico, haverá carcaças lesionadas, deslocamento, fraturas de ossos. Apanhar e manejar as aves pode ser fácil e rápido se você conhecer um pouco sobre o comportamento e entender alguns princípios básicos. Se você não tiver certeza sobre esse conhecimento, volte para a seção de comportamento. No mundo humano, todos temos o que é chamado de espaço pessoal. Uma área ao nosso redor que consideramos ser do nosso domínio ou nosso território. Quando alguém se aproxima de nós, instintivamente nos afastamos para manter nosso espaço pessoal. Pode ser que demonstramos que não estamos confortáveis ou que nos afastamos para evitar problemas. Acontece a mesma coisa com as aves. Isso é chamado zona de fuga. Quando você caminha em direção às aves, está entrando na zona de fuga delas. Elas se sentem desconfortáveis e vão sinalizar que não estão satisfeitas e que você está se aproximando demais. A maioria das aves vocalizará, talvez batam as asas e tentem escapar. Conforme este homem caminha pelo galpão, entre as aves, elas tentarão se afastar para manter uma distância de segurança. Aves que não são manejadas diariamente ou que não estejam adaptadas com a presença de pessoas terão uma grande zona de fuga. Aves frequentemente manejadas terão uma zona de fuga menor. Esta ave está adaptada com o contato das pessoas. Ela não está assustada e é facilmente capturada. Para as aves, todas as pessoas parecem grandes e podem ser uma ameaça. Mas você pode reduzir o medo delas mudando sua atitude. Fique mais quieto, movimente-se mais lentamente e você parecerá menos ameaçador. Se você se lembrar de como as aves enxergam o ambiente e do princípio da zona de fuga, é fácil descobrir onde você precisa estar posicionado para capturar ou apanhá-las. É mais fácil apanhar as aves numa área restrita ou em um canto que limita o movimento. Isso vai reduzir o estresse para as aves e para o operador que está realizando a apanha. O ideal é que a ave seja apanhada individualmente e carregada pelo dorso.
Se você quiser chegar perto de uma ave ou apanhá-la, sempre aproxime-se em silêncio. Posicione-se em relação à área cega, onde é menos provável que ela veja você. Apanhe colocando ambas as mãos firmemente sobre as asas fechadas para evitar que batam. Levante-a pelo dorso. Se você precisa carregar a ave para qualquer distância, apoie-a em seu braço, com a mão embaixo do corpo e com os 2 dedos segurando as pernas. Apanhar e carregar as aves pelas pernas aumenta o risco de danos, tais como deslocamento e fraturas, e, portanto, não é recomendado. Nunca apanhe as aves pela cabeça ou por apenas uma asa. Lembre-se, bom manejo reduz o estresse da ave e o risco de lesões, fraturas e morte. Lembre-se da zona de fuga. As aves irão vê-lo como uma ameaça se você movimenta-se rapidamente ou aproxima-se demais. Quando você realizar a apanha, aproxime-se em silêncio e posicione-se na área cega. Apanhe-as utilizando ambas as mãos e carregue-as pelo corpo. Nunca apanhe as aves pela cabeça ou por apenas uma asa. A maioria das aves chega ao frigorífico em caixas, que devem ser descarregadas dos caminhões e transferidas para o local de pendura. Para não causar danos às aves, é importante que se tenha cuidado com as caixas desde sua chegada, até que todas sejam retiradas. Quando as caixas são descarregadas, tanto manual quanto automatizada, estas devem sempre estar de pé. Todo o movimento deve ser tranquilo, sem movimentos bruscos e batidas, sem sacudir. Pense nisso sob o ponto de vista das aves. Nunca derrube as caixas. Nunca arremesse-as. Nunca vire ou inverta as caixas. Se as caixas estiverem empilhadas enquanto as aves aguardam pelo abate, certifique-se de que a pilha esteja estável. Posicione as caixas com cuidado, uma sobre a outra. Tenha cuidado para não prender asas, cabeças ou pés das aves entre as caixas. Deixe a pilha numa altura que você consiga trabalhar facilmente. E sempre mantenha as caixas bem posicionadas. Quando retirar as aves das caixas, manuseie com cuidado. Nunca retire as aves pela cabeça, pelas asas ou puxando pelas penas, pois a ave irá se debater e possivelmente machucar-se. Isso pode resultar em carcaças lesionadas, ossos quebrados e deslocamentos. Assim que a caixa estiver vazia, deve ser limpa e desinfetada para prevenir a propagação de doenças. Cada caixa deve ser monitorada. Se não tiver tampa, se existir buracos ou qualquer outra irregularidade que possa causar danos às aves, a caixa deve ser substituída ou consertada antes de ser usada novamente. Lembre-se, pense sob o ponto de vista da ave. Posicione as caixas adequadamente. Manuseie com tranquilidade. E sempre mantenha cuidado. Uma boa estrutura da linha de pendura pode melhorar o bem-estar e a eficiência dos operadores, a qualidade da carne e o bem-estar das aves. Esta pequena seção mostrará alguns problemas comuns nas estruturas das linhas de pendura e como eles podem ser solucionados. Ficar penduradas de cabeça para baixo não é normal para as aves. Isso é altamente estressante.
Ter as pernas suspensas e comprimidas pelo gancho também é doloroso. Aproximadamente 90% das aves batem as asas quando são colocadas pela primeira vez em uma linha de pendura em movimento. Mas a maioria das aves param de bater as asas dentro de 12 segundos. Então, para permitir que essas aves se acalmem, deve haver o tempo mínimo de 12 segundos entre a pendura e a entrada na cuba de insensibilização. Para minimizar o desconforto da posição de ponta-cabeça, o tempo máximo que as aves devem ficar penduradas antes da entrada da cuba de insensibilização é de 60 segundos. Os ganchos devem ser estruturados para acomodar ambas as pernas. As pernas de todas as aves devem ficar adequadamente presas aos ganchos. Esse é o benefício da uniformidade, do peso e tamanho do lote. Se as aves forem grandes demais para os ganchos, as pernas terão que ser forçadas a enganchar e podem quebrar-se. O bater de asas será mais violento e continuará por mais tempo, o que resultará em mais lesões e asas quebradas. Aves pequenas ficarão soltas nos ganchos. Haverá pouco contato e menos eficiente será a insensibilização. Há mais informações na seção Insensibilização elétrica. O modelo do gancho também é importante no momento em que as aves são penduradas na linha. É uma operação fácil a de pendurar corretamente ambas as pernas de cada ave no gancho. Haverá mais batimento de asas se houver curvas no decorrer da linha de pendura. Mudanças na altura, trepidação e paradas. As aves sofrerão menos estresse e danos se a linha for reta, operar suavemente e com velocidade uniforme. Algumas aves podem bater mais as asas caso a iluminação seja forte ou haja contraste. Reduzir o nível de iluminação pode acalmar as aves, assim como o uso de luz azul ou violeta. A luz clara pode ser bloqueada usando-se cortinas ao longo da linha. O parapeito, essa base metálica para o peito onde as aves ficam apoiadas enquanto a linha se move, também ajuda a acalmá-las. Aves podem ficar em alerta e bater as asas com movimentos de pessoas ao redor e paradas bruscas da linha. Então, o acesso à linha deve ser limitado somente às pessoas essenciais a esta etapa. Em uma linha mal projetada, aves podem receber pré-choques que são dolorosos. Isso pode ocorrer quando uma parte do corpo da ave entra em contato com a água eletrificada antes que a cabeça esteja totalmente imersa. Para prevenir pré-choques, instale uma rampa eletricamente isolada na entrada da cuba de insensibilização. Assegure-se de que a água não transborde na entrada da cuba. Projete a rampa com adequada angulação, de forma que retenha a cabeça da ave para trás e a asa para fora da cuba. Com a velocidade da linha, resultará uma imersão rápida da cabeça para dentro da água eletrificada. Pré-choques causam o batimento de asas e, conforme as aves tentam escapar, elas podem também puxar o pescoço e passar pela cuba sem ser insensibilizadas. Lembre-se, tempo entre a pendura e a entrada da cuba de insensibilização, mínimo de 12 segundos, máximo de 60 segundos. Ganchos apropriados para as aves. Linha reta, sem alterações de altura, velocidade uniforme e suave. Iluminação apropriada. Presença de parapeito. Reduza as distrações. Ausência de pré-choques. Uma boa estrutura da linha de pendura beneficia as aves, os operadores e gera lucros para os frigoríficos. Pendurar as aves é um trabalho cansativo e repetitivo.
realizado em condições difíceis, mas essa é a primeira etapa no frigorífico, em que as aves são manejadas individualmente, e a última antes que sejam penduradas na linha de processamento. Se você trabalha nesse local, deve decidir rapidamente sobre o que é aceitável ou não. Tomar decisões corretas, manter a segurança do alimento, a qualidade da carne e o bem-estar animal são atitudes de pessoas com habilidade e eficiência. É atividade da equipe de pendura separar as aves mortas ou doentes que podem se tornar um risco para a segurança do alimento. Aves mortas devem ser totalmente condenadas. Aves doentes devem ser separadas para a inspeção veterinária e posteriormente sacrificadas. As aves que apresentem pernas quebradas nunca devem ser penduradas. Elas devem ser separadas para a inspeção e sacrificadas sem demora. Para obter mais informações, assista à seção Abate Emergencial. A equipe de pendura também deve separar aves muito pequenas ou muito grandes. Essas aves não se ajustam adequadamente nos ganchos. Elas podem aumentar o batimento das asas ou não ser insensibilizadas, e por essa razão sofrem. Estas aves devem ser separadas e sacrificadas. Aves ficam sob estresse quando são retiradas das caixas, penduradas de cabeça para baixo, ou quando suas pernas ficam presas nos ganchos. Se esse procedimento não for feito com cuidado, podem ocorrer fraturas nas pernas ou nas asas e contusões. Quando o operador for pendurar as aves, deve removê-las cuidadosamente da caixa. Lembre-se das regras do manejo. Não retire as aves com força, não levante-as pela cabeça, pelas asas ou pelas penas. Coloque-as adequadamente nos ganchos, mas nunca use força. Você poderá facilmente lesar a pele, contundir as pernas ou até mesmo fraturá-las. Acalmar as aves com as mãos, quando elas estão penduradas e agitadas, ajudará a tranquilizá-las rapidamente na linha. Alguns operadores da equipe devem ser responsáveis por capturar as aves que escapam assim que possível e sacrificar as aves que foram separadas e condenadas no momento da pendura. Lembre-se, nenhuma ave morta, nenhuma ave doente, nenhuma ave com fratura na perna, nenhuma ave muito grande, nenhuma ave muito pequena. Manuseie as aves com cuidado. Capture rapidamente as aves que escaparam e sacrifique as aves que foram separadas e condenadas sem demora. Há muitas situações no frigorífico nas quais as aves devem ser abatidas para evitar um sofrimento posterior ou desnecessário. Estas situações incluem aves doentes ou machucadas, muitas vezes com pernas quebradas. Aves que são muito pequenas e podem não ser insensibilizadas. Aves que são muito grandes e não vão se adequar no gancho. Com bons equipamentos, haveria um número muito pequeno de aves que não pudessem ser efetivamente insensibilizadas, mortas ou sangradas. E, finalmente, podem haver situações como uma parada da linha de abate ou em situações de emergência em que as aves precisam ser abatidas no local para prevenir sofrimento posterior. Se o deslocamento manual do pescoço das aves for realizado por operadores treinados, esse procedimento é aceitável para lidar nestas situações de emergência. O deslocamento efetivo ocorre quando há desarticulação das vértebras cervicais do pescoço com ruptura da medula, causando um dano extenso aos principais vasos sanguíneos que vão para a cabeça e reduzindo o suprimento de sangue para o cérebro. Como não há um trauma direto à cabeça ou interrupção da atividade cerebral, a ave não irá perder a consciência imediatamente.
Lembre-se, o deslocamento do pescoço deve ser usado apenas quando é a única alternativa de não causar sofrimento posterior à ave. Segure as pernas da ave em uma mão, próximo ao quadril, com o peito da ave perto da sua coxa. Usando os 2 primeiros dedos da outra mão, segure a cabeça imediatamente atrás do crânio. O pescoço deve ser cuidadosamente estendido. Em um movimento firme, estique o pescoço da ave para baixo, pressionando ao mesmo tempo as articulações de seus dedos nos ossos do pescoço e puxando a cabeça da ave para trás. O pescoço deve deslocar-se com uma única puxada. Certifique-se sempre de que a ave esteja morta. Procure e sinta um espaçamento entre as vértebras. Certifique-se de que a ave não está respirando. Não deve haver nenhum reflexo ocular. E a pupila deve estar fixa e dilatada. Lembre-se que o deslocamento do pescoço deve ser feito apenas para reduzir o sofrimento posterior da ave. As ações devem ser rápidas, seguras e positivas. Certifique-se sempre que a ave está morta. Brasil, um país de grande dimensão, uma grande população para alimentar, uma nação de comércio internacional. Criação e produção de carne são importantes e incentivam o crescimento de agroindústrias. A cada ano no Brasil, são abatidos em torno de 5 bilhões de animais para a produção de carne, 4,8 bilhões de frangos, 34,8 milhões de suínos e 42 milhões de bovinos. No Brasil e em todo o mundo, a indústria moderna da carne opera dentro de padrões que garantem aves livres de doenças e adequadas para o consumo humano. Aves corretamente manejadas e monitoradas no frigorífico. Métodos de abate rápidos para que as aves não sofram dor. E, finalmente, atendendo aos padrões de higiene da carne. Esses padrões podem ser exigidos pelo governo nacional, corporações internacionais e cada vez mais clientes nacionais e internacionais através da garantia de qualidade ou certificação da marca. O propósito dos bons padrões de produção é fornecer carne que satisfaça os consumidores, que seja segura, sem lesões, que tenha boa conservação e que seja saborosa. Se buscamos um produto final de qualidade e se quisermos reduzir as perdas por mortalidade, qualidade ou condenações, devemos cuidar do que é mais importante primeiro, a ave. Desde o momento em que o caminhão chega às instalações do frigorífico, nosso trabalho é manter o estado de saúde das aves e seu bem-estar. Nós devemos movimentar as aves com cuidado. Não devemos feri-las ou machucá-las de maneira alguma. Devemos mantê-las em ambientes calmos e confortáveis. Devemos abatê-las de forma rápida e eficiente, para que não sofram dor ou estresse intenso. Por quê? Por que o bem-estar da ave é tão importante? Um manejo ruim produz lesões, hematomas, contusões e fraturas. A ausência de conforto térmico causará aumento do estresse e até mesmo a morte, principalmente em clima quente. Insensibilização ou sangria inadequadas causarão dor desnecessária e sofrimento à ave. Todos esses problemas podem ser evitados com as práticas de bem-estar. Mas um bom manejo, insensibilização e abate não irão somente prevenir danos à carcaça. O frigorífico pode se tornar mais eficiente. Instalações e práticas de manejo que são boas para as aves
também facilitam e agilizam o trabalho do operador. O programa de bem-estar animal na indústria não é um benefício opcional. É nosso dever garantir que essas aves não passem por nenhuma situação de dor ou sofrimento. As aves são beneficiadas se fizermos corretamente. A indústria também se beneficia se fizermos corretamente. Lembre-se, cuide do que é mais importante primeiro: a ave.